Olá, eu sou a doutora Deise Echeverria e hoje eu vou falar sobre gestação na adolescência. Por que eu vou falar sobre gestação na adolescência? Porque isso é um dos fatores que mais impactam na vida da adolescente no momento. Porque a sexualidade está aí para todo mundo ver. As meninas hoje em dia elas começam a vida sexual muito mais cedo do que elas começavam anteriormente. Porque a sexualidade, a sexualização está aí na mídia, na frente, na cara delas, né? A próprio uso de algumas roupas, de comportamentos, que transar é legal, que se você não transar você está fora da casinha, como elas dizem, né? Então, assim, a sexualização da menina e do menino estão muito mais precoces hoje em dia. Então, a gente tem uns níveis de gestação na adolescente ainda muito altos no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada mil adolescentes entre 15 e 19 anos, 68 engravidam. Então, esse nível supera muito o nível mundial e de alguns países da América Latina. A gente só perde para os países subdesenvolvidos da África, para vocês verem o quanto isso ainda é muito importante no Brasil. E o que a gente observa também desses índices? Que quanto mais baixa for a condição social da adolescente, mais riscos ela tem de desenvolver uma gravidez na adolescência. Primeiro, porque ela não tem acesso à informação. Segundo, porque em algumas comunidades a sexualidade, a sexualização está muito presente. Então elas não se protegem, como elas não têm informação, elas não se protegem de DSTs, elas não se protegem de uma possível gravidez. Então as meninas de nível socioeconômico baixo, elas são muito mais suscetíveis a uma gravidez na adolescência do que uma menina de um nível socioeconômico um pouquinho melhor, que ela tem um pouco mais de orientação, tá? Às vezes na escola, às vezes da família, né? Ainda é um tabu muito grande falar sobre sexo com as meninas. Só que o sexo está aí, elas estão fazendo. E se a gente não conversar com elas, elas ficam suscetíveis a desenvolver doenças e até a própria gravidez, né? E qual é o impacto psicológico que tem nisso? Você imaginar que uma menina que acabou de sair da infância e que ainda está ainda está naquela fase de formação de caráter, formação de opinião e de repente se encontra grávida, isso deixa elas meio, é uma fase complicada. Então, o impacto psicológico de uma gestação numa menina que ainda não tem o corpo preparado para isso, que não tem uma mente preparada para isso, não tem uma maturidade para isso, é uma coisa muito grave, né? E o que a gente vê também é que quanto mais jovem a menina for, né, mais complicações na gestação ela pode ter. Por quê? Porque o corpo dela não está preparado para aquilo. O corpo dela ainda está no processo de amadurecimento sexual. E ela iniciou essa atividade sexual muito antes do que ela deveria iniciar. Então, há complicações que são mais recorrentes durante a adolescência, tá? Então, o que a gente pode ver como complicações da gestação em si na adolescência, né? Os níveis de abortamento são maiores. Por quê? Porque elas têm uma imaturidade do corpo dela, então elas têm imaturidade hormonal, imaturidade metabólica, o corpo dela não está preparado para isso, ela ainda está em crescimento, às vezes a bacia ainda é pequenininha, o útero ainda é pequenininho, ainda não está tudo preparado para uma gestação. Então os índices de abortamento são maiores. Também o que pode acontecer, que pode levar a abortamento, é que esse adolescente que vive em condição social preocupante, ele consome drogas, ele consome álcool, ele fuma, e isso pode levar também a um nível maior de abortamento. Consequentemente ao abortamento, nós também temos um nível maior de partos prematuros e, em consequência dos níveis maiores de partos prematuros, um nível maior de mortalidade neonatal, porque quanto mais prematuro o fetinho, maiores chances ele tem de falecer no pós-parto, né? Então, os partos prematuros também são por conta disso. Às vezes a criança, essa menina, ela é desnutrida, ela não tem uma vida regrada, então ela pode ter umas complicações levando ao parto prematuro.
Outra coisa que a gente vê com muita frequência e que evolui de forma muito grave é hipertensão arterial durante a gestação, chamada pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A gente vê que tem, claro, várias gestantes que elas evoluem com hipertensão. Isso é uma doença que a gente ainda não estabeleceu muito bem por que ocorre. Mas que na adolescência ocorre de forma mais grave. A gente vê elas evoluírem mais gravemente, por conta até dessa imaturidade do corpo mesmo. Então, a pré-eclâmpsia é um aumento da pressão arterial, principalmente após o 5º mês, com perda de proteína na urina, com um desequilíbrio do corpo dela todo. E a eclâmpsia é quando ela chega a fazer sintomas neurológicos como a convulsão, tá? Então, tem umas chances maiores dessa menina evoluir com isso, com hipertensão também. Além disso, a gente vê muitos bebês de baixo peso, porque a mãe é desnutrida, a mãe não se alimenta bem, ela já é anemiada, por conta de não ter um bom controle na infância, né? Há níveis maiores de malformações fetais. Por quê? Porque aquele óvulo é imaturo. O óvulo que a menina carrega tem a idade que ela tem. Então, a gente vê maiores níveis de malformações fetais nas meninas muito jovens e nas mulheres muito velhas, nas mulheres acima de 40 anos. Então, há esses extremos, né? Então, a gente vê mais casos de malformações fetais também em algumas adolescentes, principalmente aquelas muito jovens, né? E um maior nível de taxas de cesariana. Por quê? Porque a adolescente ela não tem a cabeça de passar por aquela fase toda do trabalho de parto, com aquela dor que tem. O trabalho de parto dói, a gente não vai mentir dizer que o trabalho de parto não dói, porque o trabalho de parto dói e dói pra caramba, né? Então, a menina que não está preparada psicologicamente para uma gestação, ela não vai estar nunca preparada psicologicamente para um parto. Então, os níveis de cesariana são maiores nas adolescentes, por conta dessa imaturidade psicológica que ela tem também, né? Então, o que pode levar também a complicações a essa adolescente? Elas têm maiores níveis de depressão pós-parto. Por quê? Porque o adolescente a adolescência já é uma fase complicada do nível psicológico. Ela está formando, como eu já falei, a opinião dela, a consciência dela, a maturidade dela. E, de repente, ela se vê mãe com uma criança, tendo que cuidar, tendo que ter maturidade. Então, os níveis de depressão pós-parto na adolescência são grandes também. E como é que a gente pode ajudar a adolescente que engravida, né? Primeiro, o ideal seria que ela tivesse acesso à informação para que ela não chegasse a engravidar. A informação seria: você quer ter sexo? Tudo bem, vamos ter sexo, mas vamos ter a informação para que se proteja, para que não pegue doenças e para que evite a gravidez, né? Mas já que engravidou, vamos tentar ajudá-la. A importância, nesse caso aí, a importância do pré-natal é fundamental. Por quê? Porque no pré-natal a gente pode diagnosticar algum nível de malnutrição da gestante, alterações logo no começo de pressão, observar se o feto está bem formado ou não, tentar corrigir algum distúrbio metabólico que ela tenha, né? E orientá-la durante a gestação que o pré-natal não é só a consulta do obstetra. É a consulta do nutricionista, é a consulta do psicólogo, que ajuda nessa equipe multiprofissional a adolescente, né? A gestação na adolescência, ela é considerada uma gestação que deve ser considerada como se fosse de alto risco, por conta de todas essas complicações que podem ocorrer. Por conta da imaturidade, como eu já falei, por conta da imaturidade do corpo dela, da imaturidade psicológica que ela tem, e porque ela é uma criança, às vezes, carregando outra criança, né? E a gente precisa que ela tenha todas essas orientações. A adolescente, ela geralmente, principalmente as que não são muito bem orientadas, elas recorrem ao obstetra, iniciam o pré-natal mais tardiamente. Primeiro porque elas têm vergonha de estar grávida. Elas têm dificuldade de assumir a gravidez para a família. Então, elas iniciam o pré-natal já com uma gravidez um pouquinho mais adiantada. Então, essa descoberta de patologias, essa descoberta de intercorrências que elas podem ter, às vezes fica um pouquinho atrasada por conta disso.
Mas se você levar um pré-natal desde o iniciozinho com essa menina e tentar corrigir todas as deficiências que ela tem, fazendo um apoio psicológico, um apoio nutricional, a gente consegue levar uma gravidez bem, até para ajudá-la no pós-parto, com relação à amamentação, com relação aos cuidados do bebezinho que está ali, e orientação também à família, porque isso não é só o impacto que dá na vida da adolescente, é o impacto que dá na vida da família, porque é mais uma criança para sustentar, é mais uma, às vezes a mãe dessa adolescente acaba assumindo o papel de mãe, porque ela é muito imatura, então a avó acaba assumindo o papel de mãe e cuidando da criança. São meninas que não mantêm a relação, é muito difícil se manter aquela relação em um casamento, por uma constituição de uma família a partir daí, é muito difícil. Geralmente elas têm os filhos, os pais até ajudam no pré-natal, mas eles não formam um casal. Então o psicológico dessa menina tem que ser muito bem trabalhado por conta disso. O impacto da gestação na adolescência, além de social e psicológico, é muito importante que se veja essa parte emocional da menina e de orientação, porque na completamente a vida dela. Às vezes atrapalha nos estudos, atrapalha nos sonhos que ela tinha, atrapalha na formação do corpo dela, porque de repente o corpo dela se enche de estria, ela engorda, ela muda completamente a autoestima dela. Então o impacto psicológico na adolescente é impressionante. Então a gente precisa realmente dar esse auxílio psicológico, médico e nutricional para essa adolescente, tá? Bom, é isso que eu tinha que falar mais ou menos sobre a gestação na adolescência, mas eu gostaria que vocês fizessem um favor para mim. Se puderem, gostaram do vídeo, dá um like, compartilha para que outras pessoas observem também e fiquem informados. Se quiserem, pode me acompanhar no Facebook, na página Papo de Mulher, ou no Instagram, Papo de Mulher 01 Oficial, tá? Um abraço para vocês e até a próxima.